esse desejo do coração que você tem será atendido em breve. Porque dos céus virá uma resposta para ti, onde Ele manda te dizer através dessa revelação. Uma pessoa vai chegar para ficar, porque viu em você o que tanto queria. Uma pessoa, eu vou repetir para você que não entendeu. Uma pessoa vai chegar para ficar, porque viu em você algo que tanto quer. Viu em você algo que tanto busca. Viu em você o que precisa, o que falta nele. Não se preocupa não, tá? Porque alguém, coração, diante de você, para dizer o que sente, o que pensa e o que quer. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Alguém vai rasgar o coração, vai abrir, vai ser franco e sincero, vai dizer o que pensa, o que quer e o que sonha ao teu lado. Haverá ainda nesse mês um pedido de namoro. E esse pedido de namoro alegrará muito o seu coração. Está sendo aberta uma porta de acesso a alguém que muito quer ter você por perto e também definitivamente. Você está me ouvindo bem? Você entende o que eu falo? Dá para ver e ouvir bem aí? Vê para outro perfil, Preste atenção, eu preciso que você dê o retorno aqui. Você está me ouvindo bem? A internet aqui não está muito boa, mas eu vou continuar entregando a mensagem. O que Deus tem para você nesse momento é algo que você tanto pediu a Ele e chegará em resposta ao seu coração para que você possa ver um novo horizonte, novas possibilidades. E Ele vai fazer acontecer algo que muito você tem buscado, que muito você quer. Escuta o seu pastor. Você vai receber um elogio. Você vai receber um elogio. Um elogio de uma pessoa que, de alguma forma, se encantou contigo. Você vai receber o elogio de uma pessoa que passou a admirar você. Você acredita? Escuta isso. Talvez hoje, você esteja dando o seu melhor para sair desse estado depressivo, dessa crise aguda de ansiedade, desse mundo de pânico que alguém te colocou, que você mesmo chegou. E essa mulher não teve opção de escolha a não ser fazer o que aquele homem queria. Se deitar com ela quando ela mandava, ir para o quarto sombrio, depressivo, que ele a lançava e a julgava. E por muito tempo foi assim. Foram dias de dores, de angústias, tenebrosos, dias de medo, que ela teve que passar ali sofrendo. E detalhe, o anjo mandou ela ficar ali. Que anjo é esse, pastor? É o anjo que castiga? Não. É o anjo que ensina a crescer. É o anjo que ensina a sobreviver em desertos e prisões. É o anjo de Deus que alimenta a nossa vida com a palavra do céu, para que a gente possa vencer e ter mais vitórias. E esse homem, Fernanda, Deus abençoe, minha filha, colocou o número perfeito aqui, 777. Vai ser perfeita a bênção de Deus na sua vida. Essa mulher foge agora para o quarto dela. Foge não, ela se esconde agora naquele quarto e fecha a porta, apaga as luzes. E com um filho na barriga, com uma criança naquele lugar, ela
quase que em desespero, pensa: Deus mandou eu voltar e o que eu devo fazer? Aceitar esse jugo pesado? O que eu devo fazer? Brigar e pleitear um direito legítimo meu? Porque aquela mulher não tinha mais vida, não tinha mais liberdade, não tinha mais decisões sobre suas próprias vontades, porque ela era uma mera escrava de um homem rico e poderoso. Um homem crente, um homem de Deus, um homem com muitas promessas, um homem que tem o nome registrado nas Escrituras Sagradas. Nada resta a ela a não ser obedecer. Obedecer. E nesse interregno de tempo vai aparecer um anjo para Abraão. Por que com 86 anos nasce Ismael, mas com 100 anos vai nascer Isaac, o anjo da promessa que Deus lhe prometeu? E quando vem aquela criança, ela pensa em sua mente sofrida, talvez melhore, porque ele vai ter um pouco mais de compaixão por mim. Talvez melhore um pouquinho, porque talvez ele deixe eu sair desse quarto, dessa prisão, porque nem poder sair de casa ela podia, porque ele não autorizava. É a história de alguém aqui, não é? Nem poder sair de casa aquela mulher podia, porque o homem que trancava ela no quartinho escuro dizia: você só sai quando eu autorizar. Você só sai quando eu mandar. E nasce Isaac, que será irmão do filho que está nela. Ismael já nasceu. Alguns anos depois nasce Isaac. E agora são 2 filhos. Só que existe um detalhe que eu não te contei. Quando o primeiro filho de Abraão nasce, Ismael, ela deve pensar: eu não sou esposa dele, mas eu dei um filho para ele. Então eu tenho que ter algum direito. Sabe o que aquela mulher queria? O que muita gente aqui quer. Ser livre para amar, para ser amada, para prosperar e para vencer na vida. Quando o neném dela nasce, chamado Ismael, o primeiro filho de Abraão com Agar, essa mulher se chama Agar, ela deve pensar: hoje ele me liberta desse quarto, hoje ele me dá alforria, hoje eu vou ser livre, porque eu sou mãe. Paz, minha história vai mais além do que você imagina. Porque quando o bebê nasce, Márcia Mary, Deus abençoe minha filha. Escuta isso. Quando o neném nasce, na cabeça dela passa a seguinte mensagem: é tudo que eu precisava para ser livre. Essa criança. Só que quando a criança nasce, pasme, escute a história, que a Bíblia não conta, mas os livros paralelos relatam. Pois na Revelação eu te digo, o neném nasce, e quando o neném sai do ventre dela, acredite, o neném não é dado para a escrava Agar, o neném é dado para Sarai. E a mãe, quando vê o seu filho sendo dada à dona dela, a outra mulher, em mais desespero ela entra. Porque aquele foi o acordo, aquele foi o pacto. Tu só vai engravidar para dar um filho ao meu marido, depois tu não tem mais valor nenhum para mim. O neném dela nasce e não é colocado em seus braços, é colocado nos braços de Agar, como ela fosse a mãe do filho. Aquela mulher que deu filho a Abraão já tinha perdido o verdadeiro amor da vida dela. Já tinha perdido a casa dos sonhos. Já tinha perdido todas as posses dentre carros, cavalos, bois, jumentos, gados, carneiros, bode, ovelha. Tinha perdido tudo. E nem perdendo tudo foi capaz de quitar com as dívidas do marido falecido. Agora ela perde o filho. E na mente dela, ela deve pensar: pelo menos tiraram meu filho, pelo menos vão me tirar daquele quarto escuro. Por incrível que pareça, depois que a criança nasce, Sarai vai chegar
na tese do seu pastor, vai olhar no olho dela e vai falar: muito bem, você fez o que foi mandado, porém, volte para o seu quarto escuro, porque lá é seu lugar. Volte para o seu quarto escuro, porque você vai morar lá para sempre. Oh, Jesus. Volte para o seu quarto escuro, porque você vai morar lá para sempre. Mas o filho não é meu? Essa criança não é minha, ele não saiu do meu ventre? E alguém vai dizer para ela: você não entendeu? Você só serviu para dar um filho, para mais nada. Ele não te ama, ele não te quer e nem parte na herança tem. Vou lhe provar tudo isso na Bíblia Sagrada. E ela pensando que o filho seria o álibi para ela ter a liberdade dela, uma condição melhor, a vida dela vira de cabeça para baixo. Porque ela só pode sair daquele quarto agora, sabe para quê? Para poder amamentar o bebê. E no momento dela amamentar, ela amamenta em pranto, chorando, em desespero. Porque ela não pode levar o filho dela para o quartinho escuro. Porque é filho de um homem poderoso, que pode fazer o que bem quiser com ela. Ela, de fato, é uma escrava que tem uma dona? É. Abraão é um homem poderoso que pode comprar a liberdade daquela escrava. Mas ele decidiu deixá-la presa. E ela fica presa naquele quarto por muito tempo. O menino cresce. O menino vai desmamar. E nesse interregno de tempo vai nascer mais um filho, agora o filho da promessa, filho legítimo de Abraão. E esse homem nascendo, esse menino nascendo, vai tomar o lugar do primeiro. Porque é novidade na família. Porque é o filho da promessa. E o texto sagrado é bem claro. Quando nasce o segundo filho, vindo agora de Sara, sua esposa amada, o primeiro filho não vai ter tanto valor assim. Ele vai ser descartado, como um dia alguém aqui foi. Descartada porque chegou alguém mais novo no pedaço. Porque chegou alguém mais nova no pedaço. Ele seria descartado literalmente porque chegou um novinho no pedaço, uma novinha no pedaço. Você entende isso? Então deixa eu falar claramente. Tem uma mulher aqui que foi trocada por uma novinha. Que não teve alterações nem mutações no corpo por causa da tua gravidez, por causa daquele filho que ele te deu. Entendeu agora? Tem uma mulher aqui que para alguém perdeu o valor depois que deu um filho, depois que não teve mais aquele corpo da juventude, que não teve mais aquele sorriso, aquela beleza da juventude, porque o tempo leva a isso. Mas não leva o caráter e nem leva o coração. O coração está batendo até hoje, está pulsando. Agar se sente cada vez mais pior com tudo isso. Porque ela poderia pelo menos ter ganhado, ter recebido sua liberdade. Mas ela não recebeu. Agar não podia abraçar o filho dela. Não podia brincar com o filho dela. Agar tinha que ver o filho pelas grades daquele quarto escuro. Porque a relação entre ela e sua dona já estava um pouco abalada, talvez estremecida. Para Agar, agora ela deve apenas confiar no anjo de Deus que falou com ela naquele deserto. E acredite, foi suficiente o que o anjo falou para ela. Foi suficiente o que o anjo falou para ela. E quando
o menino nasce, cresce, e já estava desmamado. No dia do desmame, Abraão dá uma grande festa. E nessa grande festa, todos têm que estar presentes, inclusive a escrava e o filho, que não era o filho, entre Abraão e Sara, em apenas Abraão e Agar. E para não ficar feio na festa, talvez Agar fosse convidada. E como ela não tinha opção de escolha, ela teve que ir. Como ela não podia decidir por ela mesma, ela teve que estar presente naquela festa que não agradava muito a ela. E sabe o que acontece? Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaac, o filho de Sara, com Abraão. Quando Sara viu, disse a Abraão: eu não quero mais esse menino aqui. Ele estava brincando. Duas crianças brincando. E Sara vai olhar para eles e vai dizer: mande embora essa escrava. E mande embora com ela o seu filho, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Peraí, então a briga era pela herança? Era. A briga era por dinheiro. Só que por trás disso tudo estava a vontade de Deus ou permissão. Por quê? Porque o que mais queria Agar naquele momento era carta de alforria. Liberdade. Só que só o dono dela poderia dar. E quando Sara diz: manda embora essa criança, porque não é meu filho, porque não vai ter direito na herança, Abraão, para mandar ela embora, teria que dar a liberdade para ela. E acredite, minha filha, a melhor coisa da vida daquela mulher foi ter participado daquela festa. Porque participando ela daquela festa com o seu filho, algum sentimento brotou no coração de Sara que fez ela tomar uma decisão que assustou Abraão. Ele não será herdeiro com meu filho, disse Sara a Abraão. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Só que Abraão era um homem que, quando estava com a cabeça quente, ele não discutia, ele ia dormir. Irmã, você está com a cabeça quente? Vai dormir. Depois da live. Discute não. Você está com a cabeça quente? Vai dormir. Não discute não. Não discute não. Eu preciso que você esfrie sua cabeça para que você não perca o controle do que parece estar descontrolado, mas ainda não está. Eu preciso que você tenha a cabeça no lugar, para não agir pelas emoções, e sim pela razão. Abraão, preocupado com tudo isso, vai descansar, vai dormir, vai orar, mas Deus vai falar com ele. Não se preocupe com o menino. Deus fala para o pai: não se preocupa com esse filho. E Deus está mandando dizer aqui para uma irmã: não se preocupa com esse filho, não. Não se preocupa com essa filha, não. Deus manda dizer para o irmão também. Se preocupa com esse filho, nem com essa filha. Você anda se preocupando à toa. Você diz que confia, mas às vezes suas ações demonstram o contrário. Você precisa confiar agora, nesse momento. Você precisa confiar agora, nesse momento. Abraão,
se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que a sua esposa Sara disser. Deixa eu falar para você aqui. Tem momentos que você vai ter que fazer o que a esposa fala. Tem momentos que você vai ter que fazer o que a esposa fala. Posso ouvir um glória aí? E acredite, a melhor coisa é você ouvir seu companheiro, sua companheira. Porque nem sempre eu e você vamos ter razão. E às vezes, tendo até razão alguém, ouvir o companheiro, a companheira, é uma decisão até sábia. Porque estamos tão centrados, focados em algo, alguém ou alguma coisa, que não percebemos que Deus está usando alguém do nosso lado para falar o que Ele não conseguiu falar e nem mostrar porque a nossa ansiedade não deixou. Não se preocupe com esse filho não, diz Deus para alguém aqui. Porque foi exatamente isso que Deus falou com Abraão. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele, você está se preocupando à toa. Você está se preocupando à toa. Você está muito preocupado, mas não tem motivo, não tem nenhum motivo para tu se preocupar assim desse jeito. Tu poderia se acalmar um pouco mais? E Abraão confia naquela voz que fala com ele. Abraão confia naquela voz que fala com ele. Porque aquela voz que está falando com ele é a voz que mudou a vida dele. Filha, se inscreve no canal, você que chegou aqui agora, é um canal espiritual de oração, revelação, profecia, palavra. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like nesse vídeo. Deixa o like nesse vídeo. É importante. Tem um propósito. E Deus vai dizer para Abraão exatamente o que vai acontecer. Para você que não entendeu, Deus vai dizer exatamente o que vai acontecer. Deus vai dizer exatamente o que vai acontecer. Abraão, não se preocupe com o menino nem com a sua escrava. Faça tudo que Sara disser, pois você terá descendente por meio de Isaac. Ei! Você terá descendentes por meio do filho que teve com a sua amada esposa Sara. Você terá descendente por meio de Isaac. O filho da escrava é seu também. É seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. 2 grandes nações foram criadas. E estão sempre em conflitos. Você viu isso? É coincidência estar pregando essa mensagem aqui e eles estarem em guerra, em conflito lá fora? É coincidência essa guerra? São tudo filhos de Abraão, irmã. Abraão, pai dos judeus. Isaac. Ismael, pai dos árabes. Podemos dizer assim. Mas são todos irmãos. Tudo irmãos que brigam. Brigam pelo poder. Um era mais calmo, o outro era igual um jumento. Parece que vivia dando coice, queria sempre guerra. Tu entende isso?
E Deus está falando para alguém, não se preocupe não. Não se preocupe não, tu tem andado muito preocupado. Ah, tu tem. Tu tem andado muito preocupada. Não se preocupe não. Só que para Abraão mandar Agar embora, ele tinha que dar para ela a tão sonhada carta de alforria que ela tanto quis e talvez tanto tenha pedido a Deus. E Agar, no seu quartinho, no seu mundinho, sem saber do que iria acontecer, para ela seria apenas mais um dia. Abraão deve dizer para Sara, para eu mandar elas embora, ele embora com ela, eu tenho que dar carta de alforria para ela. Aí Sara, pode dar, porque eu não quero que essa mulher pise mais aqui. Eu não quero mais esse filho aqui. Olha como ela conquista a liberdade. Sendo mandada embora de uma casa que na verdade nunca foi dela. Meu Deus, essa mensagem é muito forte, muito profunda. Uma casa que nunca foi dela. Ela foi mandada embora. Abraão vai assinar a carta de alforria, escrevendo em sua língua hebraica, um hebraico antigo, e vai colocar o nome da egípcia ali, dizendo que hoje ela tinha sido alforriada, que ela tinha recebido a liberdade plena e absoluta. Irrevogável era aquele feito. Filha, você nasceu para ser livre, e quem tenta te aprisionar no mundo dele ou dela tem que sair da sua vida rápido, porque esse é laço do passarinheiro. Quem tenta te escravizar e aprisionar você nunca te mereceu. Essa mulher ganha a carta de alforria. E pode ter certeza, ela queria isso por muito tempo, mas só aconteceu no tempo de Deus. Tem coisas que levam um tempo para acontecer, tá? Tem coisas que levam um tempo para acontecer. E se você não tiver paciência, no final das contas, quem sai perdendo é você mesmo. Preste atenção no que eu vou te falar. Às vezes é melhor esperar, para não cometer um outro erro. Às vezes é melhor escutar alguém que está do lado, porque você só enxerga as suas vontades às vezes, porque às vezes só enxerga as suas verdades, e nem sempre é querer resolver o problema logo. Às vezes é parar, pensar e deixar o tempo ajudar a resolver. Porque tem pessoas aqui que querem resolver tudo logo. É uma virtude tua, mas que tem que ser temperada. É uma virtude sua que tem que ser temperada. Porque senão, no final das contas, quem sai perdendo é você mesmo. A carta de alforria dela é preparada. A carta da liberdade dela é escrita, é redigida. E sabe o que acontece? Alguém vai bater na porta dela, na portinha do quarto escuro dela. Lilian Cardoso, Deus abençoe, minha filha. Que bom que você está aqui. Alguém bate na portinha do quarto escuro, depressivo dela, e ela deve pensar: será que ele quer transar comigo? Desculpa o termo, irmã, mas era assim que ela se sentia, um objeto, uma pessoa usada. Será que ele quer mandar eu fazer alguma coisa? Será que ele quer apenas me dar uma notícia? Porque ele não se preocupa comigo? Porque da cabeça dela cada vez estava mais longe a liberdade. E acredite, quando ela escuta na porta dela,
Nenhuma dessas coisas aconteceram. Quando batem na porta dela, era o toque da liberdade. Talvez ela tenha aberto aquela porta daquele quarto, chorando em prantos, com lágrimas nos olhos, pensando: o que ele quer de mim? Já dei tudo para ele. Esse homem já me fez passar a maior vergonha da minha vida, e é um homem crente, ungido de Deus. Poderia ser esse o ponto de vista dela, né? Quando de repente alguém vai dizer para ela assim: Agar, hoje é seu dia de sorte. Ela, sorte? O que é isso? O que é sorte? Eu não escuto essa palavra há muito tempo. Hoje é seu dia de sorte, Agar. Pode arrumar todas as suas malas, porque na minha mão aqui está a sua carta de alforria. E quando ela escuta aquilo, o corpo dela gela, ela treme, ela não acredita, e ela vai lembrar daquele anjo lá no deserto, na fonte de Sur, que apareceu a ela dizendo, em outras palavras, que tudo daria certo. Ei. Minha filha, Deus não falou para você que tudo vai dar certo? Vai dar certo. Tudo vai dar certo entre você e esse amor, entre você e essa filha, entre você e esse filho. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo. Tudo. E ela deve pedir: posso ver essa carta, esse documento? E alguém vai dizer: mas está em língua hebraica. E ela diz: eu sei falar hebraico. Porque ela era muito inteligente. E quando ela lê o teor da carta, ela vê o nome dela lá, Agar, concubina de Abraão. A partir da presente data, você está livre para poder viver a vida do jeito que bem quer. Era o que ela mais queria, do jeito que ela bem quisesse. Naquele momento foi restaurado a ela a liberdade, o direito dela fazer o que quisesse com a vida. E ela só teria isso longe daquele homem, longe daquela casa, longe daquela mulher que se julgava dona dela. É por isso que Deus às vezes muda de lugar, para te dar o que você mais quer. Ei! É por isso às vezes que Deus muda você de lugar, tira pessoas da tua vida. É para você ter o que você mais quer, o que você mais sonha. Aquela mulher agora iria poder viver depois de muitos anos. Já não era nova. Já não era nova. Não. Já tinha uma certa idade. Agora ela é uma mãe. Ela é uma mãe que se preocupa com o filho, que vai ter direito de recomeçar a vida, sem aquele homem que só chamava ela para satisfazer os desejos dele e não dela. E ela deve pensar: bem, eu estou livre, nunca mais tenho que voltar para esse quarto escuro. E alguém vai dizer para ela: não, você pode comprar um quarto escuro para você ficar agora. E quem disse que ela queria um quarto escuro?
porque a liberdade para ela arrancaria ela para nunca mais voltar àquele quarto depressivo. Olha aí, Andressa. E alguém vai dizer para ela: Agar, se prepare, porque pela manhã, na madrugada, o seu ex-dono, Abraão, vai conversar com você. Gênesis 21:14 vai dizer exatamente o que Abraão faz com ela, antes de despedir ela para sempre. Oh. Abraão é um homem muito rico, um homem muito poderoso, com fazendas, bodes, carneiros, gados, ovelhas, vacas, bois. Tem muitas posses. Iria deixar muitas heranças. Só que a condição estabelecida por Sara era o quê? Não quero que tenha parte da herança. O dono, o ex-dono dela agora tinha que obedecer à voz de uma esposa. Iria doer nele? Iria. Porque eu creio que Abraão queria fazer diferente. O versículo 14 vai dizer claramente: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, escute, e deu para Agar comida e um odre cheio de água. E mandou que fosse embora. Peraí, pastor, um homem rico como aquele não deu nenhuma casinha, não deu nenhum quintalzinho, não deu nenhum terreninho para ela. Ela não teve direito a nada? Não. E Deus, pastor, permitiu tudo. Ou deixou, porque talvez fosse a vontade soberana dele. Sendo vontade soberana ou permissiva, se cumpriu. Vai embora. Some da minha frente. Alguém um dia falou assim contigo? Sai da minha frente. Some da minha frente. Não quero mais te ver aqui. Nunca mais pisa nessa casa. Alguém já ouviu isso? Nunca mais volte aqui. Ela deve ter pensado: mas esse homem dormiu comigo. Esse homem se deitou comigo. Esse homem me usou por muitas noites. Esse homem é o pai do meu filho. Ele me manda ir assim embora com uma mão na frente, outra atrás. E o que ele me dá apenas é um pouquinho de comida e um odre cheio de água. Só isso. E mandou que fosse embora. Pastor, Agar agora não é mais escrava. Ela não podia pleitear? Podia. Olha, André, mas iria adiantar alguma coisa? Iria adiantar alguma coisa? Não. Para que tu vai gastar tempo conversando com alguém se tu sabe que não vai mudar em nada? Para que você vai persistir, insistir em alguém, em alguma coisa que você sabe que não vai dar resultado? Foi o que ela viu. É para ir embora daqui? Deixa eu ir. Porque ela estaria sendo livre das prisões que faziam ela chorar por muitas noites e madrugadas. Oh! Como que ela sai dali? Coração partido. Coração dilacerado. Coração rachado. Ela sai dali, minha filha, com uma mão na frente e outra atrás.
ela tem que recomeçar com o que tem. Mas o que ela tem? Um pouco de comida, talvez, para uma semana. E um odre com água que talvez durasse menos de uma semana. Abraão, quando manda ela embora, deu a ela a carta de alforria e não quis saber para onde ela ia e o que ela iria fazer. Ele apenas queria ela bem longe dali. Porque para Abraão aquela mulher era problema. Mas era a mãe dos filhos dele. Sim, mas era uma mulher que ele usou. Que agora só daria problema a ele. E talvez quando ela tentou dizer algo, Abraão falou: não adianta. Eu quero você bem longe daqui. Eu quero que você vá embora e nunca mais pise seus pés aqui nessa casa. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto. Você está sem direção? Você que tem andado sem direção, com medo, hoje, Ele vai lhe dar uma direção que vai abençoar a tua vida. Agar não é a mulher que apanha no corpo. Agar é a mulher que apanha na alma. E é difícil dizer o que dói mais, né? Se é uma pressão psicológica ou se é vias de fato a agressão num corpo. Sara não está nem aí. Ela deixou o pepino para Abraão resolver. Porque agora aquela outra mulher é um pepino para ele. É um problema para ele. Você entende esse mistério? Sara põe os meninos nos ombros. Abraão põe o menino nos ombros dela. E talvez ela esperasse um beijo de despedida. Talvez ela esperasse um abraço de despedida. Mas não teve nenhum beijo, nem um abraço de despedida. Oh! E aquilo doeu nela, tá? Porque ela era mãe do filho dele. Talvez naquelas noites que eles se deitaram juntos, ela deve ter pensado: estabelecemos uma conexão. Não. Não foi uma conexão. Foi uma união. Abraão nunca se conectou com ela. Talvez ela tenha se conectado com Abraão, mas ele não se conectou com ela. E por isso não deu certo. Porque numa relação onde o casal se une apenas e não se conecta, é muito difícil dar certo. E aquela mulher é aquela história que diz que tudo estava dando errado por ela. Agar sai andando sem direção pelo deserto. Deserto chamado Berseba. Naquele deserto ela não tem com quem contar, não tem com quem conversar. Naquele deserto ela não tem com quem debater ideias. E se passasse mal, não poderia ir para um hospital porque não tinha. Para você que não entende o que é deserto, quando você vê em filmes épicos antigos, as pessoas no deserto com aquele casaco longo de frio, não é porque está com frio, é porque o casaco longo de frio protege contra o calor do deserto para não secar a umidade do corpo e não levar a pessoa a um colapso.
Às vezes é um derrame ou um infarto. Então ela está com aquele casaco longo no deserto, ela e seu filho. Mas o que mais preocupa aquela mãe, sabe o que é? É aquele pai desnaturado. Um dia você chamou ele assim, pai desnaturado? Hã? Fala, ou isso é coisa da minha mente? Eu sei que não é. Porque para ela, tudo bem passar por tudo aquilo, mas o seu filho não tinha motivo para passar por aquilo tudo. E se o próprio pai dele faz ele passar por um deserto logo no início da vida, ela deve pensar, esse Deus de Abraão é um pouco estranho, né? Promete coisas, promete algumas vitórias que parecem até impossíveis, e de repente está tudo o contrário. Está tudo o contrário. Nem com o filho. Em seus braços, o pai dele teve misericórdia dela. Porque a verdade é que aquele pai só se preocupava com o novo filho que nasceu agora. Porque Ismael parece que perde o valor para ele. Minha filha, talvez você esteja pensando, mas Sara conhecia, H conhecia aquele deserto, corrigindo. Não, não conhecia. Ela sai sem rumo, sem norte, sem direção. E ela vai caminhando. Vai caminhando. E vai passando alguns filmes em sua cabeça. Quando, de repente, Ismael vai dar um grito e vai dizer, mamãe, eu quero água. E sabe como que é mãe, né? Mãe deixa de comer e de beber para dar para o filho. Ainda mais se for um filho novo. Ou filho único. E Sara não vai fazer diferente. Agar não vai fazer diferente. Ela vai deixar de beber e de comer para saciar a sede do filho. Oh, Jesus, que é isso? Porque o neném diz, eu quero água, e ela dá água para ele. E depois beber e segue estrada fora, quando passa mais algum tempo, o neném vai gritar e vai dizer, eu preciso de água, ou seja, ele não quer mais água, então ele precisa agora. Porque a água é uma questão de sobrevivência. Sem direção, sem parte alguma na herança, sinceramente, ela não sabe mais o que fazer. Quando, de repente, minha filha lá com a boca seca, garganta seca, o filho dá mais um grito, eu quero água, mamãe, eu preciso de água. E ela vai tirar da boca dela para dar para o filho. Ingratidão dói, né, irmã? Você deu tudo por ele, tudo por ela, e quando precisou, virou as costas para você, né? Como se amigos ou outras pessoas fossem mais importantes, né? O filho grita, mãe, eu quero água. E ela não bebe a água e dá para o filho. E a água acaba. Porque se você não abastece, um dia você vai sentir falta de algo que você muito consome. E o texto sagrado diz que quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ei.
Eu acho que você não entendeu. Ela foi sentar-se. Pastor, como essa mulher fica calma? Você quer que ela entre em desespero? Adiantaria alguma coisa? Ela deu o último gole para o filho. Ela poderia beber aquela água e ela disse, não, toma para você. Toma para você, meu filho, bebe. Só que a água acaba. E agora ela está com sede, está fraca. Não tem a quem recorrer. E não tem um centavo dado por Abraão. Porque Abraão foi um homem que parece só ter usado ela. Depois mandou ela embora. Só que ela, sabendo que o filho iria pedir mais água, ela consegue ver no deserto uma arvorezinha. E ali deixa seu filho sentado para morrer. Porque não tinha água. Não tinha água. E acredite, ela foi sentar-se a uns 100. Qual foi a palavra que eu disse? 100. 100 metros dali. E ela vai dizer, não suporto ver o meu filho morrer. Quando ela fala isso, o filho chora. É o choro que parece que está dizendo a morte está batendo na porta. Ei, Jesus, o que é isso? É o choro que faz o coração da mãe sangrar, porque não pode fazer nada. Aquela mãe agora só tem uma única coisa a fazer: orar e confiar. Uau. Ei. Orar e confiar. Ou só isso. Orar e confiar. Mais nada. Só que o neném está chorando. O neném está chorando. E quanto mais alto é o choro do neném, mais o coração de mãe corta. E depois disso, a uns 100 metros dali, ela pensa, não suporto. Não suporto mais isso. Você falou isso recentemente, né? Eu não suporto a vida que tenho. Eu não suporto essa dor, essa enfermidade, esse problema, essa pessoa. Eu não suporto mais isso. Eu não suporto mais ele. Alguém aqui falou isso. Suporta sim. Suporta sim. Você pode suportar sim. Você pode suportar muito mais do que você pensa, tá? Muito mais do que você pensa, você pode suportar. Alabaço, decai. O texto é bem claro, minha filha. O texto, ele é bem claro. Olha, escuta o que eu vou falar para você aqui, porque isso é muito forte. Ela, pensando no que fazer, como fazer, de que jeito sair dali, o choro do menino aumenta.
O texto diz: o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: Peraí. Agar está pensando, o menino está chorando. Quem pensa, mas não ora, demora mais a ter resposta. Mas quem chora na presença do Altíssimo é socorrido de imediato. Quem chora na presença do Altíssimo é socorrido de imediato. O texto sagrado revela isso. Deus ouviu o choro do menino. Foi o menino chorar, é Deus ouvir. E não tem choro, filha, que não traga uma resposta positiva para você, porque traz. Vai trazer resposta positiva para você. Eu estou dizendo para alguém aqui, teu choro foi ouvido. Teu choro foi ouvido. Teu choro foi ouvido. Teu choro foi ouvido. E ouvindo o choro, o anjo vem e fala com ela. Pastor, traduz para mim. O menino chora e Deus fala com a mãe dele? Minha filha, você tem que ouvir mais sua mãe, seu pai, pessoas mais velhas que você. Ai, pastor, minha filha tinha que ouvir isso. Não. É você que tem que ouvir. Porque de alguma forma vai chegar na tua filha. Manda essa mensagem para ela. Manda essa mensagem para ele. O filho chora, mas Deus fala com a mãe. E se o filho não chorasse? Deus não ia falar com a mãe. Você entende a conexão? Alguém chora, o anjo desce e fala. Mas fala com duas pessoas conectadas no mesmo propósito. Eu vou entregar uma revelação no final dessa live. E depois você diz que foi de Deus, se foi de Deus ou não. Duvido que não seja. Eu estou terminando. Você precisa ouvir isso. Eu vou entregar essa revelação e a última eu vou entregar no final. Ah, pastor, mas eu me dou bem com meu filho, sabe? Eu deixei de lado minha filha, meu filho. Não deixa de lado, não. Coloca o nome dele aqui no azeite consagrado. Coloca o nome dele e dela nas orações. Continua fazendo o que você faz. Ei. Deus ouviu o choro do menino, mas não se refere ao pensamento de Agar. Ah, tudo que eu penso aqui, Deus sabe, irmã, Deus sabe. Mas se você quer manifestação dele ao seu favor, de vez em quando é bom chorar. E eu não me refiro ao choro que sai pelos olhos, as lágrimas, não. Eu me refiro a um coração que tem muita coisa guardada e que tem que botar para fora. Oh, meu Deus do céu, o que é isso? Quer dizer, pastor, que um anjo de Deus vai descer do céu e vai chamar Agar? Vai. Por causa do choro do filho. E quando o anjo desce, ele vai dizer para ela: Agar, por que você está tão preocupada? Ué, não tem causa provável? Não é razoável o momento?
deserto, sem água, sem comida. E o marido lá fazendo churrasco, postando no Instagram foto. Uau, entendeu agora? O marido lá torrando todo o dinheiro dele. Pega aí, irmã. O marido lá fazendo selfie. Ei, ei, tira um mergulho na piscina. O marido lá comprando mansão, comprando carrão, o marido lá andando de avião e ela andando no deserto, vendo o filho chorar porque não tem o que comer. E o anjo desce e fala: Agar, você está muito preocupada, minha filha. Com o quê? Peraí. Com o que você está muito preocupado? O anjo não sabe? É óbvio que sabe. Porque se é anjo de Deus, Deus deve ter dado a planta. Ó, ela está chorando por causa disso, daquilo. Vai lá e fala para ela acalmar. Aí sabe o que o anjo fala para ela? Não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus ouviu o choro do menino no lugar que ele está. Peraí. Ela estava onde? A 100 metros do menino. O menino estava onde? Debaixo de uma arvorezinha. Deus não ouviu Agar, porque Agar não falou nada. Agar pensou. Para de pensar e fala com ele, irmã. Só pensar não vai adiantar nada. Ele sabe o turbilhão de problema que passa aqui, sabe, claro. Mas ele quer que você fale. Você não quer que ele venha interferir nessa ação? Então está na hora de externar o que passa aqui dentro. O choro foi a melhor oração que Isaac fez, que Ismael fez, corrigindo. O que Ismael quer? Água. Justamente o que nos falta no deserto. Ele quer o que todo mundo quer quando está no deserto, água. Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino, aonde ele está. Aí Deus diz para ela, através do anjo: vamos, levante. Outra tese, o porquê de Deus não falar com ela, porque ela estava prostrada. Mas, pastor, prostrada a Deus? Não. Prostrada aos sentimentos dela. Ei! Prostrada aos pensamentos da mente dela. Irmã, não se prostra por causa de contas que se atrasaram. É claro que isso preocupa muito. Porque juros atrás de juros podem cortar, podem prejudicar, lesar, não é? Faz igual Ismael, chora. Ele chorou porque faltou água. Quando eu falo da importância da palavra de Deus, você não acredita, né? Tem gente chorando muito porque está faltando palavra, que é a água. Oh, que coisa forte, Jesus, obrigado. Vou repetir. Tem pessoas chorando à toa porque não têm se alimentado da palavra de Deus. Só se alimentam de revelação e profecia. E quando eu digo para você que se não tem palavra sendo pregada em qualquer lugar, esse lugar não vai te ajudar. Só pode te prejudicar. Só poderá te prejudicar. O menino está chorando porque não tem palavra. O menino está chorando porque não tem água. Espera aí. Levante o menino e pegue-o pela mão. Por quê? Porque o menino estava fraco. Porque não tinha água.
Estava fraco porque não tinha água. Estava muito fraco porque não tinha água. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Parece que toda hora ela ouve isso, né? Uma grande nação aqui, uma grande nação lá, terei descendente. Mas isso para Agar, talvez no início não tivesse muita importância. Agora ela está entendendo a importância da multiplicação. Agar está entendendo da importância da multiplicação, querendo ela ou não. Irmã, Agar chegou a um ponto naquele deserto que ela não enxergava mais nada ao redor dela. Estava cega, pastor? Não. Estava atribulada, preocupada com o filho, preocupada, talvez esteja você com a filha, preocupada com as coisas, com a conta, com a comida, com a água, com a bebida. Ela só está preocupada, ela não sabe mais o que fazer. Só que o versículo 19 de Gênesis 21 vai dizer: Deus abriu os olhos de Agar. Ela andava no deserto, mas não enxergava. Ela via as coisas, mas não enxergava o real sentido delas. Irmã, o golpe foi muito duro para ela, tá? A pancada foi muito dura para ela. Recapitulando, perdeu o marido. Perdeu todos os seus bens. Perdeu sua casa. Foi vendida na feira do Egito como escrava. Foi comprada por um homem crente, poderoso. Escravizada e jogada num quarto escuro. Porque só servia naquela casa para ser usada. E quando o homem quis deitar com ela, quis ter relação íntima com ela, nem queria saber se ela queria ou estava preparada para o ato ou não. Ia lá, usava ela e depois descartava e mandava ela de volta para o quartinho escuro dela. E agora ela pensa, vou morrer no deserto? Deus, morrer nesse deserto? Não. O que você precisa é que eu venha abrir teus olhos nesse deserto. Uau, ei, pega aí. Ele está abrindo o olho de alguém aqui. Aleluia, eu estou recebendo. Alguém está recebendo? Ele está abrindo os olhos de alguém para sempre. Tu vai enxergar 100%. Você vai enxergar como nunca enxergou antes. Não precisa fazer nada, porque ele está fazendo um milagre aqui ao vivo. Alguém recebe? Eu recebo. Alguém recebe? Eu recebo. Em nome de Jesus, que seus olhos venham a se abrir e você venha a enxergar como nunca enxergou antes. Você vai ver o que nunca viu e nem como viu antes, você vai enxergar. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. O que Agar viu? O que Agar viu? Um poço. Espera aí. Poço de novo, pastor? Se não tivesse poços naquela época, as pessoas iriam morrer. Quem está achando que morre por causa do fundo do poço? Não, pelo contrário. O fundo do poço que não te deixa morrer. O fundo do poço é que não te deixa morrer. O fundo do poço que não te deixa morrer.
E o texto é bem claro. Bem claro. Abriu os olhos de Agar e ela enxergou um poço. Peraí, pastor. Deus criou um poço ali naquele lugar para ela? Talvez não, filho. Talvez aquele poço já estivesse ali há muito tempo, ela que não viu. Porque quando você está preso no seu mundo, você não consegue enxergar a realidade, você enxerga o momento. E momento da realidade é totalmente diferente. Você tem que abrir seus olhos para essa mensagem para tu enxergar a verdadeira realidade de tudo. E não se prender a esse momento dificultoso, calamitoso. O poço já estava ali, porque um dia alguém cavou. Ela não viu o poço. Porque os problemas, como pensando ela, meu filho vai morrer, porque não tem condições de bancar. As dificuldades da vida não deixaram ela enxergar a solução que estava diante dos olhos dela. Deus só mandou ela levantar. Não só ela, mas o menino. Porque a vida com Deus é de pé, irmã. De pé. A vida com Deus é de pé. Será que você entende o que está sendo pregado? Será que você entende o que está sendo revelado? A vida com Deus é de pé, irmã. É assim, ó. De pé. De pé. Você consegue ficar de pé aí? Ah, tô cansada, pastor. Sabe, tô num conforto aqui. Levanta logo, é do conforto que tu tem que sair. Ah, não, pastor, tá bem quentinho aqui. Tá muito frio lá fora. Ou tá muito frio, quente lá fora, tá quente. Levanta! Levanta agora, faz um teste. Porque enquanto você tiver desculpas, você não vai enxergar a solução que Deus já colocou no teu caminho. Quando ela se levanta, a solução estava diante dela. Ou você está achando que Deus mandou o anjo pegar água no poço e dar na boquinha dela? Hã? É muito... Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você está trabalhando, os invejosos e críticos estão assim, ó, com o pezinho na cadeira, deitado, metendo malho em você. Enquanto você está produzindo, eles estão assim, deitados, no sofá, na rede social, só te criticando. Mas esses que estão assim, ó, nunca vão enxergar a solução que Deus já colocou diante dos olhos de cada um. Eu sei que você tem o direito de estar cansada, fadigada, atribulada. Eu sei. Desculpa não vai mudar nada. Eu também estou cansada. Mas não me cansei da vida, pelo contrário, eu quero viver bastante com você. Porque essas mensagens, nossas campanhas, propósitos, têm nos abençoado, nos nutrido, nos alimentado muito. E sabe o que o texto sagrado diz? Deus abriu os olhos de Agar. Então é uma questão de abrir olhos para você ter a solução para o que você quer. Abrir olhos é dar uma solução, é dar uma oportunidade, é fazer você enxergar o que você não enxergava antes. E assim acontecerá na sua vida. A bênção que estava diante dos olhos de Agar. Irmã,
Faz esse propósito de 3 dias com o seu pastor aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Seus olhos vão se abrir. E tu vai enxergar o que você mais precisa. E o que você mais quer nesse deserto. Você faz esse propósito? Pai, Filho e Espírito Santo. Propósito de ver o que eu não via. De ter o que eu não tinha. O propósito que me faz vencer o deserto. 3 dias. Uma única coisa você tem que fazer. Só uma única coisa. Obedecer a Deus. Porque se essa mulher não obedece a Deus, ia morrer naquele deserto ali. Ela e o filho. E não dependia só a vida dela, dependia a vida do filho. Você pode representar teu filho e tua filha aqui. Tá dando muita dor de cabeça? Representa ele aqui. Representa. Pastor, então, quando Deus abre os olhos dela, o anjo dá água na boca dela? Não, claro que não, irmão. Então não entendi, meu pastor. Aí dificultou. Não. Quando ela vê com os próprios olhos o que ela mais queria, eu acho que alguém não entendeu. Você vai ver diante dos seus olhos o que você mais quer, você vai ver quem você mais quer. Ih, eu acho que alguém pegou. A Bíblia diz, Agar, foi e encheu, e encheu o odre de água e deu para Ismael beber, o seu filho. Então ainda tinha forças aquela mulher para reagir. Aquela mulher ainda tinha força para reagir. Escreve propósito para ver o que você não via antes, para ter o que você não tinha antes, para receber o que você não recebia antes. Escreve aqui 3 vezes. Não é possível. Eu preciso ver se você está recebendo isso. Hã? Escreve aí. Alguém vai escrever? Três dias. 3. Deus abre os olhos dela. E ela vê o que eu mais quero. Está bem na minha frente. Só que você tem que se levantar, hein? Você se levantou quando eu pedi? Seja sincera. Responde aqui para mim. Você se levantou quando eu pedi para você se levantar? Hã? A irmã Márcia se levantou. A irmã Sil se levantou. Você que não se levantou, você não está preparado para receber. Que isso, pastor? Eu sou ovelha, dizimista fiel. Você não está preparado. Você não obedeceu? Uma coisa tão simples, pastor. Sabe, Natália? Minha filha, não interessa para Deus se é simples para você ou não. O que Deus quer é ver um coração obediente. Eu não me levantei? Hã? Irmão, uma vez eu estava pregando numa igreja, numa unção muito forte. E estava pregando numa igreja. E de repente o Espírito Santo tocou no meu coração e eu falei, levanta você e saia dessa situação. A mulher se levantou. Eu até me assustei. Eu falei, não, irmão, pode sentar. Ah, não, eu recebi, pastor. Eu estou entendendo o que Deus está falando aqui. Isso é fé. É igual que a irmã Fernanda escreveu aqui. Isso é fé.
Porque se tu não reagir, não vai mudar a tua vida. Tu tem que reagir para tu dar certo, tá, rapaz? Tu tem que reagir para você dar certo, tá, minha filha? Tem muita gente torcendo contra. Mas se tu se levantar diante do que você quer, do que você acredita, do teu Deus, Ele será com você. E ela se levanta. Oh, tô terminando a introdução. Tô brincando, era só para você descontrair. Quando Deus abre os olhos dela, é água. Como eu não vi antes, irmã, a água estava debaixo do nariz dela. Ela não viu, porque ela só enxergava a dor do filho. Ela não vivia mais. Olha aí, Silvana. Será que Deus está falando contigo, minha filha? É claro que está. Você tem que viver a tua vida. Olha aí, Eduardo, você tem que viver a tua vida, rapaz. Você tem que viver a tua vida, minha filha. Neida, filha, escuta. Irani, Marla, Maria, Edinalva, Simone, tu tem que viver a sua vida. Ei, olha pra cá. A solução do que ela queria estava diante dos olhos dela, mas ela não enxergava, porque o filho fazia ela chorar. Porque alguém que ela muito amava, aquele homem, fazia ela chorar. O menino dela, o bebê dela. Que já não era tão bebê assim. O que você mais quer? Escreve rapidinho aqui o que você mais quer. Vai, escreve aqui rapidinho o que você mais quer. Coloca nesse propósito. Tá demorando a escrever, filho. Escreve aqui. Se perdeu no tecladinho? Hã? Vai, Elise, escreve aqui. Não sabe o que você mais quer, né? Porque é tanta coisa, né? Foi difícil escolher uma coisa agora, né? Se pudesse editar aqui, apagar, você escreveria outra, né? Coloca nesse propósito. Hã? Você tem que criar algo para você. Nos 3 dias desse propósito, coloca em cada dia um propósito. Que é a bênção na vida financeira, um dia. A bênção na vida sentimental, outro dia. A bênção na saúde, outro dia. Filha, faça. E o que você quer, as pessoas não têm nada a ver com isso. Ela queria água. Mas não era para ela, era para o filho. E se o filho não chorasse por ela, ela não receberia água. Você sabia que o filho chorou na cruz por você um dia? O filho chorou na cruz por mim, por você um dia? Para que nós pudéssemos ter essa água? Oh, Jesus, que mensagem forte demais. Obrigado, obrigado, obrigado. Um dia o filho chorou na cruz. Estava com os pensamentos negativos quando entrei na live, agora não estou mais. É a palavra, minha filha. Deus abençoe Elisa Pereira. Elisa Pereira tem 29 anos, né? De São Paulo, não é isso? Deus te abençoe, minha filha. Você tem que viver a sua realidade. Não precisa se conformar com ela. Mas viva a sua realidade, não a realidade dos outros, tá? Porque senão tu vai piorar tudo. Tu tem que viver a sua realidade. A tua realidade. A tua realidade. Coloque, vou viver a minha realidade. Coloque. Escreva, vou viver a minha realidade. Escreve 7 vezes, vou viver a minha realidade.
Vou viver a minha realidade. Oh, Jesus. Vou viver a minha realidade. Vou viver a minha realidade. Ei! Não é possível. Alguém aqui tá pegando? Alguém aqui tá pegando, sim ou não? Vou viver a minha realidade. Pegou aí? Você que tá dormindo aí? Hã? Pegou aí? Você que tá dormindo aí debaixo da coxa quentinha? Minha esposa já pegou aqui. Tô ouvindo tudo. Por aqui ou por aí? Aqui. Tá ouvindo em porção dobrada. Viva a sua realidade. E Deus poderá mudar ela a qualquer momento. Porque o filho chorou por você, irmão. O choro do filho, as lágrimas do filho, a dor do filho, os cravos na mão do filho, fizeram a graça, a misericórdia e o favor de Deus te alcançarem. Mas saiba que a tua realidade pode mudar para melhor a qualquer momento. Venha para esse propósito. Venha para esse propósito. Vou ver o que não via antes. Vou ter o que não tinha antes. Vou receber de Deus o que não recebia antes. E o maior detalhe disso tudo, para quem obedece, está bem debaixo do teu nariz a benção. Irmã, quando o Pedro foi pescar e não conseguia peixe, jogava a rede para um lado e nada, jogava para o outro e nada, jogava na retaguarda e nada, jogava na dianteira e nada. Aí aparece o homem da praia. Oh! Ei! Pescadores! É pela direita! Alguém vai dizer, eu joguei pela direita. E alguém vai dizer, não está conhecendo essa voz não? Não conhece a voz do teu profeta não? Aí quando ele joga, um cardume de peixe vai cair dentro da rede. De onde sai o peixe, irmã? Tão rápido assim, de onde sai o peixe? Debaixo do barco. Porque o peixe acompanhava o barco. A bênção acompanha você. A bênção acompanha você. Mas só quando você obedece à direção dada do profeta, é que o cardume de peixe vai na tua rede. Estou toda arrepiada aqui, irmã. A bênção estava debaixo do nariz dos pescadores. Mas só quando eles obedeceram o comando, a voz profética, a voz de Jesus, a voz do pastor dele lá na praia, é aí que o cardume vem para a rede e é uma pescaria farta. E quando eles chegam na areia, já tem churrasco de peixe. E Jesus fala, traga o que vocês pescaram. Porque ninguém apresente-se a mim de mãos vazias. Não é o que está escrito no Antigo Testamento? Está pegando o mistério? Meu Deus, essa live está muito forte. No deserto com H, Ismael era a mesma coisa. O poço estava debaixo do nariz dela. Mas ela só enxergava problemas. Porque ela não sabia administrar a relação entre ela e aquele homem, entre ela e aquele filho. Está debaixo do teu nariz a benção. Lança a tua semente nessa palavra. Lança a tua fidelidade nessa palavra. Lança a tua obediência nessa palavra. Alguém pegou aqui? Alguém recebeu? Irmã, onde que tem água no deserto, irmã? É raridade, é ouro. Isaac cavou poços no deserto. O filho está sentado no mesmo lugar chorando. A mãe está sentada a 100 metros do filho no mesmo lugar pensando. E é preciso vir um anjo de Deus para abrir os olhos dela e falar, o que você quer, o que você mais quer na vida está bem pertinho de você. Abra os olhos e veja aí agora. Ela só deu alguns passos e pegou. Oh. A poucos passos está essa grande vitória da sua vida. Aleluia. Aleluia. Cadê? Ah.
Cadê? O que eu preciso fazer? Obedecer a Deus, ser fiel a Ele. É só isso. É muito para você? Então continue no mundo que está. Porque H só sai do mundo que ela estava quando obedece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a sua vida com Jesus hoje? Você quer voltar para Ele? Quando eu comecei a live, filha, eu não via ninguém aqui. Ninguém comentando em nada, tá tudo travado. Fiquei mexendo aqui, quando eu vi que estava saindo, pelo menos uma pessoa aqui, eu falei, eu vou pregar, porque se tiver uma pessoa, eu prego. Não importa se vai ter 10, 20, 1.000, 1 milhão, não importa. Para mim, o que importa é se tiver um ouvindo, e tem. Agora, sabe qual é a verdade? Muitos ouvem, mas nem todos que ouvem obedecem. Aquela mulher estabelece naquele deserto uma conexão com o anjo de Deus de novo. Primeira vez ela obedeceu no deserto, teve que voltar para a dona dela, mas agora ela não tem dona. Agora a preocupação dela é o filho. Então sempre tinha alguma coisa atribulando a alma daquela mulher. Aí Deus abre os olhos dela e fala, tem água aqui. Na mesma hora ela foi lá e pegou água. Por quê? Porque ela nunca dependeu de homem para ser feliz na vida. Uau! Ela nunca dependeu de alguém para ser feliz na vida. Ela não ficou sentada esperando alguém servir ela. Ela é a mulher que serve. E quem serve no altar, do altar também receberá. Tu tá pegando isso? Tu tá entendendo? Tá tomando posse? Vou fazer 3 orações. E vou encerrar a live. Já preparou seu copo com água? Já preparou seu copo com água? Então separa seu copo com água. Eu vou até encher meu copo com água aqui, porque eu vou consagrar. Agora a pergunta que não pode faltar. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que nunca se entregou ao Senhor Jesus e gostaria de se entregar agora. Escreva aqui, pastor, eu quero me entregar a Jesus. Você que se afastou e quer voltar para Jesus, escreva aqui, pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu vou orar por você agora. Vai ter água no teu poço. Vai ter água no teu poço. Não vai faltar nada para tua casa. Tem provisão para tua família. 3 dias. Propósito. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 dias. Quem serve no altar, do altar também receberá. Você que está voltando e se entregando pela primeira vez, ore comigo aqui. Escreva nos comentários e ore comigo aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por essas revelações tão lindas, profecias impactantes, por essa palavra marcante. Obrigado, Pai, por falar conosco de uma forma clara, precisa, concisa e poderosa. Obrigado, Deus, por nos enviar uma palavra tão impactante. No nome de Jesus, eu intercedo agora por essa irmã e por esse amado irmão. Intercedo agora, meu Pai, clamando e pedindo para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados.
para que o desejo do coração dela e dele também possa ser atendido. Se não for contra a sua vontade, abençoe dando essa vitória. Pai, perdoa os nossos pecados e receba agora escrevendo cada nome no livro sagrado da vida dessa pessoa arrependida. Você que está voltando, você que já está nos caminhos do Senhor, você pode colocar aqui nos comentários 7 vezes o nome de quem você quer que Deus alcance com a salvação. Alguém da sua família, alguém que você ama. Pai, escreve no livro sagrado da vida o nome dessa irmã e desse irmão que decidiu voltar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vê agora, amor. Eu acho que agora foi. Diga eu, me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno, Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, ó Pai, porque a salvação chegou nesse coração. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Pega a sua água. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, coloque tua unção dentro de cada copo com água. E que essa unção poderosa, meu Pai, venha trazer a cura em nome de Jesus. Que essa unção poderosa venha libertar, sarar e também fazer milagres em nome de Jesus. Eu consagro como sacerdote e pastor em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Aonde estiver enfermidade ou mal, quando você beber essa água agora, vai sair, nunca mais vai voltar em nome de Jesus. Pode beber. Vou entregar a última revelação. A última. Está escrito em Provérbios 3, capítulo 9, versículo 10. Escreva, Provérbios 3, 9 e 10. Vou encerrar agora. Dê honra ao Senhor, oferecendo a Ele a primeira parte de tudo quanto você ganha. Ele lhe dará trigo e cevada para encher completamente os seus celeiros. Fará os seus tanques de espremer uvas transbordarem de tanto vinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ser honrado é muito bom, né? Honrar alguém é um ato digno, não é? Mas e honrar a Deus? Oferecendo a Ele a primeira parte de tudo. Oferecendo a Ele a primeira parte de tudo quanto ganhamos. Faz com que aconteça o quê? Ganhamos prosperidade. E nesse tempo de Provérbios 3:9, o sábio escreveu: trigo, cevada para encher completamente os celeiros, e também fará os seus tanques de espremer uva transbordar. Então existiria fartura e transbordar. Existiria multiplicar e o transbordar. Deus faria com que houvesse um transbordar, um multiplicar completamente na vida daqueles que oferecesse a primeira parte de tudo quanto ganhasse. Esse propósito, minha filha, de 3 dias é para te ensinar a importância de ser dizimista a Deus. É para isso. Mas é você que vai escolher. E você que já é, você vai receber essas bênçãos. E você que parou de ser por algum motivo, não importa qual, faz um concerto com Deus. Escreve aqui: pastor, estou fazendo um concerto com Deus hoje. Vou voltar a ser dizimista nesse ministério. Vou passar a ser dizimista nesse ministério. Você pode escrever.
Você está vendo aqui embaixo, eu estou liberando o meu WhatsApp pessoal para você. Não é o WhatsApp de terceiros, é o meu. Você vai falar direto comigo, você vai ouvir minha voz ou a da minha esposa. Você vai ver meu número aqui para você mandar o seu comprovante do santo dízimo. Qual é a oferta, pastor? Essa oferta é o que você sentir no coração. Esse propósito é para te ensinar a importância de ser dizimista. Tem pessoas que já vão sair para poder fazer a devolução do santo dízimo. Tem outras que não vão ouvir. Agar ouviu, filha, e obedeceu. Por isso os olhos dela foram abertos para ter o que nunca teria, para ver o que nunca viu e para receber o que jamais receberia se não obedecesse. No WhatsApp você vai mandar, pastor, meu nome, já sou dizimista nesse ministério. Você pode mandar de novo. Já sou dizimista, pastor. Meu dízimo são dias que eu não sei dizer. Tudo bem, você já vai entrar nos dizimistas do nosso ministério. Você vai entrar num grupo meu, particular meu, tá? Um grupo de transmissão meu. Que de vez em quando eu mando uma mensagem para você. Posso te ligar, inclusive, por vídeo. Tá? Como faço quando Deus me toca para fazer com algumas pessoas. Amém? Se você já é dizimista fiel a Deus em nosso ministério, você já está nesse propósito. Seu nome vai ser separado, sabe para onde? Eu vou colocar seu nome na Arca da Aliança. Você conhece bem a história da Arca da Aliança, né? Você conhece, né? Minhas ovelhas conhecem, que eu já ensinei. Eu vou colocar seu nome na Arca da Aliança. E eu tenho certeza que quando seu nome entrar na Arca da Aliança, vai acontecer, no mínimo, como aconteceu com Agar. Você vai ver diante dos seus olhos o que você mais quer e mais precisa. Porque a solução está bem perto de você. Os peixes já estão debaixo do barco. Basta obedecer a voz do profeta, que está na praia aqui clamando, né? É claro que eu não estou na praia agora, né? Mas você entendeu a mensagem, né? Amém? 3 dias, minha filha, nessa fé. Mas você vai fazer algo muito importante nesses 3 dias. Eu quero que você escreva num papel os 3 principais... Vou repetir uma vez. Quero que você escreva num papel seu os 3 principais pedidos que você quer. E você vai, nos 3 dias, orar comigo com o seu papel aí do seu lado. Não precisa mandar para mim. Você vai deixar esses 3 pedidos. Cada dia um pedido. 3 dias, começando hoje. E quando eu consagrar a água, você vai beber a água consagrada com a mão em cima do papel. Já passei a instrução hoje, tá? Só isso. Essa é a direção que eu sinto de passar para você. Amém? Seu pastor te ama, tá? Resumindo, tá mais perto do que você pensa a solução da sua vida. Seja fiel a Deus. Obedeça. Faça como Agar, que foi duro para ela voltar a ser escrava. Mas Deus tirou ela da escravidão quando ela voltou a ser escrava. Porque não se resolve as coisas fugindo. Não. Ninguém merece a vida que ela teve. Mas você não sabe, talvez, de 1/3 do que aconteceu depois desse deserto. Mas tu vai saber nos próximos dias. Ela já ganhou o que ela mais queria, a liberdade dela. Agora ela precisa ganhar a prosperidade. Ela precisa ter a independência dela. Ela tem um filho para criar. Um filho que tinha promessa de ser muito rico e também milionário. Porque se você não conhece a história de Ismael, você vai conhecer um pouquinho mais nas próximas lives, se Deus quiser. Amém? 3 dias. Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, quais são os dados bancários da Luz para as Nações? Está tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo. No YouTube está tudo aqui, ó. Você vai ver o Pix CNPJ e o Pix celular. Faça preferencialmente pelo Pix a devolução do seu santo dízimo ou sua oferta. Se você não tiver como fazer pelo Pix, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou pela lotérica, pelo Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Você vai clicar depois no link do meu WhatsApp, você vai mandar o comprovante
seu nome completo. Ou se você for fazer num dia específico, você manda o seu nome completo e diga lá no WhatsApp, que está bem aqui, o dia que você vai fazer, eu vou anotar tudo direitinho. E vou estar orando por você também nas madrugadas, começando por essa. Amém? Pastor, tem mais alguns bancos? Quais são os bancos para quem não tiver Pix? Se você não tiver o Pix, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou Lotérica, Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Amém? Está tudo aqui embaixo. Um beijo no teu coração, um forte abraço. E eu tenho certeza que tem ovelhinhas aqui que já vão começar a ver. Vão começar a ver coisas que não estavam vendo antes. Vão enxergar o que não enxergavam antes. Vão ter o que não tinham antes, em nome de Jesus. Conte seu testemunho, para que venha abençoar também vidas, porque contar testemunho abençoa muitas vidas. Deus abençoe. Um beijo no teu coração, um forte abraço e até a próxima live.